O nosso trabalho é sobre Sócrates, um filósofo grego muito importante para o marco da filosofia, sobre a bibliografia dele. Ele nasceu em Atenas no século V a.C. Ele veio de uma família muito humilde, onde o pai era escultor e a mãe era parteira. Sobre a infância dele não se tem nenhum registro a respeito. Na juventude ele participou de 3 intervenções militares e participou também do Conselho Legislativo, onde lá ele sofreu algumas retaliações e até risco de vida em função de não querer participar de uma manobra política. Sobre as obras, ele não tem nenhuma obra, não deixou nenhuma obra escrita diretamente a respeito das ideias e questionamentos, enfim, dele. Tudo que se sabe sobre ele é através de outros filósofos que falam e que usam as teorias de Sócrates. E as fontes que a gente tem sobre essas ideologias dele são 4 filósofos e historiadores. Platão era o principal dele. Xenofonte era um historiador que falava e era frequentador assíduo de reuniões junto com Sócrates. Aristófanes, ele era um comediante e tudo que ele escrevia sobre Sócrates era ridicularizando as ideias dele. E Aristóteles, que foi um discípulo de Platão, que nasceu 15 anos depois do falecimento de Sócrates, e também usava ideologias e ideias sobre ele. E para entender um pouco sobre esse marco da filosofia, o início dela sobre Sócrates, a filosofia ela é dividida em 2 fases. A fase pré-socrática e a fase socrática ou antropológica. A primeira fase ela é voltada, os pensamentos, os questionamentos são voltados para a origem do mundo, né? E na segunda fase, na fase socrática, que é onde Sócrates teve o boom, digamos assim, os questionamentos dele são para o indivíduo e para a organização da humanidade, onde são perguntas a respeito de o que é a verdade, o que é bom e o que é a justiça. Oi, hoje vamos falar das principais ideias de Sócrates. Existiam verdades universais válidas para toda a humanidade e em qualquer tempo e espaço. Para encontrar era necessário refletir sobre elas. Os princípios da filosofia de Sócrates estavam na frase: conheça-te a ti mesmo. Um oráculo universal, né, que foi dado pelo deus Apolo na mitologia grega. No reconhecimento das verdades universais, para ele, antes de ir em busca de qualquer verdade, os homens necessitavam ter, na verdade, uma autoanálise, a fim de conhecer a sua própria ignorância. Então, Sócrates foi um filósofo, né, conhecido, na verdade, em querer ajudar as pessoas a ter, na verdade, um autoconhecimento de seus pensamentos. Bom, então eu vou falar sobre o método socrático, que é um método desenvolvido por Sócrates com o objetivo de conversar com as pessoas e obter a verdade, né? Então esse método ele é dividido em ironia e maiêutica. A maiêutica, né, que é a forma de fazer várias perguntas sobre um determinado assunto a fim de chegar a uma definição, né, em busca da verdade. E a ironia é a forma utilizada para mostrar para as pessoas que o que ela julgava tá certo, ou que ela achava que era o certo, na verdade não era o engano ou simplesmente uma opinião, né? Então o que acontecia? Sócrates, ele
desenvolvia, né, esse método conversando com as pessoas e fazendo com que elas entendessem e também trabalhassem, estimulassem, né, os seus pensamentos para chegar na verdade. Ele inclusive se considerava parteiro como a sua mãe, porque ele extraía, né, ele, entre aspas, paria a informação, a verdade das pessoas com esse método. Então, para finalizar também, eu queria citar uma das frases mais célebres de Sócrates dentro desse método socrático também, que é a frase "só sei que nada sei", que ele utilizou bastante, né, também nesse contexto dele. A acusação e morte de Sócrates. Após gerar alguns incômodos entre pessoas influentes em Atenas, Sócrates ele foi acusado, segundo o júri, de corromper a juventude de Atenas com a sua filosofia e introduzir também falsos deuses. A acusação na época ela era muito grave e Sócrates então foi levado a julgamento. O julgamento ele foi realizado em 2 partes com 501 juízes. Sócrates foi condenado pela maioria dos votos e Sócrates foi condenado à morte. Sócrates foi obrigado a acabar com sua vida como um criminoso. Ele ficou durante 30 dias preso em uma cela, porque durante esses 30 dias havia uma comemoração em Atenas e durante essa comemoração não poderia haver execuções. Passando os 30 dias, chegando o dia da sua execução, então trouxeram-lhe para ele beber a taça de veneno, ao qual eles chamavam de cicuta. E pouco antes de sua morte, ele disse a seguinte frase: "É hora de irmos, eu para a morte e vós para a vida. Quem terá a maior sorte? Só os deuses saberão." E falando sobre o método socrático na atualidade, é muito difícil falar, né, achar algo a respeito concreto, até porque Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, mas se sabe que o método é aplicado até hoje, tanto que nós pesquisamos a respeito e encontramos 2 ideias que nós achamos muito interessantes. A primeira é sobre o filme Matrix, que depois de uma análise filosófica feita, fala que nós temos que questionar as coisas como elas são e por que elas são desse jeito. E outra é sobre um artigo, a história de Benjamin Franklin, que nesse artigo diretamente ele fala sobre o estudo, que pessoas aprendem de jeitos diferentes e que não necessariamente cada um vai aprender da mesma forma, mas através de perguntas e respostas se chega num estudo de ambas as partes. A frase é: "A verdadeira sabedoria não se encontra na verdade infindável", que o professor agrega, e sim no próprio raciocínio de cada ser humano.